Agora chamamos a sua atenção para a rede de arquivos de instituições religiosas, cuja sessão de lançamento tem lugar amanhã e no dia seguinte, por ser uma iniciativa em colaboração com o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Temos entre nós Paulo Fontes, docente e investigador desta estrutura da Universidade Católica. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais aqui no programa Eclésia. O que é que se pretende com esta rede de arquivos de instituições religiosas que terá uma sessão de lançamento amanhã? Mas qual é o objetivo e também o envolvimento do Centro de Estudos de História Religiosa? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Esta é uma proposta que o Centro de Estudos de História Religiosa lançou e na qual está a trabalhar desde o ano passado. É uma proposta a médio e longo prazo que visa dinamizar, digamos assim, e envolver numa lógica de parceria todos aqueles arquivos ligados a instituições religiosas que pretendam desenvolver, dar visibilidade ao seu trabalho, desde logo, colaborar das formas que as instituições arquivísticas o pretenderem e contribuir, portanto, para um trabalho mais qualificado por parte dessas instituições, numa ligação entre a sociedade, as igrejas e confissões religiosas e a própria academia. Portanto, trabalhando em prol da memória histórica, não só dessas instituições, mas também de uma memória crítica da sociedade. É uma proposta que o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica promove e cuja, digamos assim, a sua sustentação e coordenação assume nesta fase de lançamento. Mas, desde já, com a alegria de podermos dizer que há um conjunto de entidades parceiras com as quais estamos em diálogo e que aceitaram connosco promover esta iniciativa. Entre elas, a Conferência Episcopal Portuguesa, nomeadamente por via também da sua Comissão Episcopal dos Bens Culturais da Igreja, para os Bens Culturais da Igreja, mas também o COPIC, portanto, a Conferência Portuguesa das Igrejas Cristãs, a União das Misericórdias Portuguesas, os próprios institutos religiosos, a Caritas, ou seja, há aqui um conjunto de entidades que estão neste momento com um trabalho que já é de há anos, portanto, há uma grande diversidade de instituições, há uma grande diversidade de arquivos que vão da escala local à escala nacional, à escala regional. Há trabalho técnico bem feito, há trabalho ainda muitas vezes muito amador também, há que o reconhecer, mas há uma vontade, e essa vontade vem no seguimento de um trabalho de formação, de sensibilização, que nós próprios e muitas outras instituições têm vindo a fazer ao longo dos anos. É uma tendência a que se assiste, essa das instituições começarem a valorizar o seu património, nomeadamente no que há de escrito e de relatos do passado, percebendo cada vez mais que esta presença do passado ajuda essencialmente também a projetar futuro, e não há futuro sem o conceito do caminho percorrido? Exatamente. De facto, as sociedades atuais têm vindo crescentemente a valorizar e a trabalhar a área do património, por um lado, e, por outro lado, a valorizar também a necessidade de uma revisitação da própria história das sociedades, numa perspectiva de uma memória crítica, digamos assim, que é aquilo, no fundo, que a história pode oferecer. Evidentemente que o património muitas vezes é valorizado na sua dimensão mais visível e de fruição mais imediata, seja o património arquitetónico, artístico, musical. O património documental, digamos assim, é aquele que normalmente é o parente pobre nestas iniciativas e na ação das próprias instituições. Mas percebemos hoje, e na sociedade portuguesa já temos uma distância temporal de mais de um século relativamente a muitas instituições de natureza particular ou privada, que têm nas mãos um acervo significativo e a que têm muitas vezes que organizar, salvaguardar e disponibilizar para que se possa também trabalhar
historicamente, sobre a história das instituições. Portanto, esta necessidade existe e é constatada pelas próprias instituições, daí a necessidade de uma lógica de cooperação, porque é um trabalho hoje também que exige tecnologia, que exige um conhecimento técnico e científico. Nós próprios, como centro universitário, começámos já há muitos anos a trabalhar nesta área, mas desde 2015, por exemplo, criámos com acesso a software aberto, livre, como se diz, uma plataforma de arquivos onde disponibilizamos descrições de arquivos que estão organizados, não só aqueles que estão à nossa guarda, com os quais nós trabalhamos, mas outros, e tem já um número muito significativo, quer de descrições arquivísticas, várias dezenas de milhares, quer também já digitalizações de documentos que facilitam muito o trabalho depois da investigação na consulta dessa mesma documentação. Portanto, é uma lógica, é um convite a uma lógica de colaboração e de parceria no respeito pela autonomia, pela liberdade e pela responsabilidade das instituições. Esta sessão de lançamento começa amanhã e depois vai juntar várias destas instituições, também detentoras de arquivos, alguns especialistas. O que é que vai acontecer? Decorre online, obviamente. Corre online. Tem que ser, mas o que é que vai acontecer ao longo destes 2 dias? Corre online, o que, sendo num certo registro uma limitação, também tem um potencial, que é permitir uma participação mais numerosa, digamos, e de pessoas que se encontram não só no país, mas já temos inscrições de pessoas que de outros pontos do mundo se interessaram pela iniciativa. Portanto, nós temos a sessão organizada em 2 tardes. Na primeira teremos uma reflexão mais, eu diria, de enquadramento, de contextualização, uma espécie de ponto de situação, estado de arte, onde nos encontramos neste trabalho, à escala europeia e à escala nacional. Teremos connosco o Thomas Anyer, que é arquivista na Diocese de Pölten, na Áustria, e que coordena uma rede europeia de arquivos de instituições variadas, à qual fazemos parte, o Ícaros, na qual fazemos parte, e temos depois, portanto, outros intervenientes. Temos também a colaboração da Direção-Geral de Arquivos e Bibliotecas, que aceitou até eventual colaboração futura na sua área própria e específica de trabalho. E depois teremos um segundo dia em que convidamos 10 arquivistas para nos apresentar o trabalho que estão a realizar ou que já realizaram em arquivos de instituições religiosas. É uma espécie de montra, vamos dizer assim, de uma apresentação daquilo que já foi possível realizar e dos desafios que se colocam nesse trabalho. É evidente que é uma amostra ainda, apesar de serem 10 arquivos de instituições, relativamente pequena quanto à diversidade. Para dar 2 exemplos, está fora dessa, por exemplo, os arquivos dos santuários, com os quais estamos em contacto e temos até trabalho, não terão uma intervenção direta nessa mesa redonda, mas este é apenas um primeiro momento, digamos assim, de lançamento deste projeto. Portanto, a ideia é precisamente, entre outras ideias, promover encontros mais especializados sobre tipos de arquivos, sobre tecnologias, sobre metodologias de trabalho e intervenção, e, por outro lado, também ir fomentando a própria articulação e colaboração entre as instituições. Portanto, esta proposta vai depender, e aproveito para me dirigir a todos aqueles que têm à sua responsabilidade arquivos desta natureza, qualquer que seja a sua dimensão, para os convidar a entrar em contacto com a rede e, se assim o desejarem, a aderirem posteriormente à rede, para em conjunto desenvolvermos este trabalho. É um trabalho hoje que exige meios, e meios que são humanos, são técnicos, são financeiros, mas que muitos deles só os poderemos conseguir obter e trabalhar de uma maneira convergente, partilhando recursos, partilhando experiências, partilhando competências. E há procedimentos que convém também afinar, não é? Em concordância com práticas seguidas por outros arquivistas e outras estruturas de arquivo, para que depois, na partilha da informação e no acesso a ela, as coisas sejam muito mais também facilitadas. Não é? É verdade. Hoje a área dos arquivos já não é uma área amadora, digamos assim, é uma área com um grande grau de profissionalização,
com regras que estão estabelecidas a nível internacional, europeu e nacional, e, portanto, esse é um critério muito importante no trabalho que, como centro universitário que somos, procuramos desenvolver, que é precisamente incentivar que este trabalho não seja feito de forma amadora, mesmo que seja feito com poucos meios, mas que seja feito de forma qualificada, digamos assim. E essa qualificação passa pelos agentes técnicos que intervêm no património, mas passa também pelos responsáveis por confiar a equipas ou a pessoas competentes e que precisamente possam trabalhar de modo concertado em rede, de uma maneira qualificada, procurando preservar não só e tornar acessível, não só para hoje, mas para o futuro, esse património que é fundamental para a memória das sociedades. E esse é um ponto que eu queria também, por último, sublinhar, é que não é possível conhecermos a história das sociedades, e no caso concreto da sociedade portuguesa, sem o acesso aos arquivos. É evidente que as instituições serão sempre livres de facilitar mais ou menos, de colocar condições, isso há regras, há legislação em geral, e as instituições terão a possibilidade de criar os regulamentos dos seus próprios arquivos, mas também, e temos casos muito interessantes de instituições que vieram ter connosco dizendo, mas estão a falar desta área de trabalho e nós não aparecemos, ninguém nos refere. E nós começamos por perguntar, e alguém sabe da existência, da vossa existência, dos vossos arquivos? Claro. É possível ter acesso a essa documentação? É para isso que serve a rede. É preciso que serve a rede, e nós vamos acompanhar também o que acontecer também nesta sessão que corre amanhã. E depois, Paulo Fontes, muito obrigado por esta partilha. Também, e desde já também ficam convidados a poder dar seguimento a este trabalho, que é um trabalho em progresso e que desejamos que possa avançar durante os próximos 3, 5 anos, de modo a termos aí, de facto, uma rede consistente e com trabalho na praça pública. Certamente. Muito obrigado pela sua presença.